Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Uai, nós vive? Foi o respondido que ele me deu. Mas eu não quis aquilo, não aceitei. Questionei com ele, duvidando, rejeitando. Porque eu estava sem sono, sem sede, sem fome, sem querer nenhum. Sem paciência de estimar um bom companheiro. Nem o ouro do corpo eu não quisesse. Aquela hora não merecia. Brancura rosada de uma moça, depois, antes da lua de mel. Eu discuti alto. Um que estava com uma rede ali próximo, de certo acordou com o meu vozeio e xingou. Tchiu. Baixei, mas fui ponteando opostos. Que isto foi o que sempre me invocou, o senhor sabe? Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto, do outro lado esteja o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Eu quero-os todos pastos demarcados. Como é que eu posso com este mundo? A vida é ingrata do macio de si, mas traz a esperança mesmo no meio do fel do desespero. Ao que este mundo é muito misturado. Mas João Bexiguento não se importava, duro homem jagunço. Como ele no cerne era, a ideia dele era curta, não variava. Eu nasci aqui, meu pai me deu minha sina e eu vivo jagunceio. Ele falasse, tudo poitava simples. Então eu pensei, por que era que eu também não podia ser assim, como Joi? Porque, veja o senhor, o que eu vi. Para o Joi Bexiguento, no sentir da natureza dele, não reinava mistura nenhuma neste mundo. As coisas eram bem divididas, separadas, de Deus, do demo. Foi o respondido por ele. Deus a gente respeita, do demônio se esconjura e aparta. Quem é que pode ir divulgar o corisco no raio do borro da chuva, no grosso das nuvens altas? E por aí, eu mesmo, mais acalmado, eu me ri. Ele era engraçado, o Joi. Naquele tempo também, eu não tinha tanto o estrito e precisão nestes assuntos. E o Joi contava causos, contou. Caso que se passou no sertão Jequitinhão, no arraial do São João Leão, perto da terra dele, Joi. Caso de Maria Mutema e do Padre Ponte. Naquele lugar existia uma mulher, por nome Maria Mutema. Pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade. Uma noite o marido dela morreu. Amanheceu morto de madrugada. Maria Mutema chamou por socorro. Reuniu todos os mais vizinhos. O arraial era pequeno, então todos vieram certificar. Sinal nenhum não se viu, e ele tinha estado os dias antes em saúde apreciável, e por isso se disse que só de acesso do coração era que podia ter querido morrer. E naquela tarde mesma do dia dessa manhã, o marido foi bem enterrado. Maria Mutema era senhora vivida, mulher em preceito sertanejo. Se sentiu foi em si, se sofreu muito não disse, guardou a dor sem demonstração. Mas isso lá é regra. Entre gente que se diga, pelo visto, a ninguém chamou atenção. O que deu em nota foi outra coisa, foi a religião da Mutema, que daí pegou a ir à igreja todo santo dia, afora que de 3 em 3 agora se confessava. Dera em carola, se dizia, só constante na salvação de sua alma. Ela sempre de preto, conforme os costumes, mulher que não ria, esse lenho seco. E estando na igreja, não tirava os olhos do padre. O Padre Ponte, era um sacerdote bom homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado dos modos e de todos bem estimado. Sem desrespeito, só por verdade não dizer, uma pecha ele tinha. Ele relaxava, gerara 3 filhos, com uma mulher simplória e sacudida que governava a casa e cozinhava para ele, e também acudia pelo nome de Maria, dita por aceita alcunha a Maria do Padre. Mas não vá maldar o senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos, antigamente, essas coisas podiam. Todo mundo achava trivial. Os filhos bem criados e bonitinhos eram os meninos da Maria do Padre. E em tudo mais, o Padre Ponte era o vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso, pregando com muita virtude o seu sermão e atendendo em qualquer hora do dia e da noite, para levar aos roceiros o conforto da Santa Hóstia do Senhor ou dos santos óleos.
Mas o que logo se soube, disso se falou, era em duas partes que a Maria Mutema tivesse tantos pecados para os 3 em 3 dias necessitar de penitência de coração e boca, e que o padre Ponte visível tirasse desgosto de prestar a ela pai ouvido naquele sacramento, que entre dois só dois se passa e tem de ser por ferro de tanto segredo resguardado. Contavam mesmo que das primeiras vezes o povo percebia que o padre ralhava com ela, terrível no confessionário, mas a Maria Mutema se desajoelhava de lá, de olhos baixos, com tanta humildade serena, que na santa padecedora mais parecia. Daí, aos 3 dias retornava e se viu bem que o padre Ponte todas as vezes fazia uma cara de verdadeiro sofrimento e temor, no ter de ir a Junjo e escutar a Mutema. Ele ia porque a confissão clamada não se nega, mas ia a poder de ser padre e não de ser só homem como nós. E daí mais que, passando o tempo, como se diz, no decorrimento, padre Ponte foi adoecido ficando, de doença para morrer. Se viu logo. De dia em dia ele emagrecia, amofinava o modo. Tinha dores e enfim caveirou, de uma cor amarela de palha de milho velho. Dava pena. Morreu triste, e desde por diante, mesmo quando veio outro padre para São João Leão, aquela mulher Maria Mutema nunca mais voltou na igreja, nem por rezar, nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que viúva soturna assim, que não se cedia em conversas, ninguém não alcançou de saber por quê, por que lei ela procedia e pensava. Por fim, no porém, passados anos, foi tempo de missão e chegaram no arraial os missionários. Esses eram 2 padres estrangeiros, para fortes e de caras coradas, bradando sermão forte, com forte voz e fé braba. De manhã à noite, durados os 3 dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando, com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo. A religião deles era alimpada e enérgica, com tanta saúde como virtude, e com eles não se brincava, pois tinham de Deus algum encoberto poder, conforme o Senhor vai ver, por minha continuação, só que no arraial foi graçando aquela boa bem-aventurança. Aconteceu foi no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte, que dava em domingo, ia ser festa de comunhão geral e glória santa, e foi de noite, acabada a bênção, quando um dos missionários subiu no púlpito para a prédica e tascava de começar de joelhos, rezando o Salve Rainha. E foi nessa hora que a Maria Mutema entrou. Fazia tanto tempo que não comparecia à igreja, por que foi então que deu de vir? Mas aquele missionário governava com luzes outras, e Maria Mutema veio entrando e ele esbarrou. Todo mundo levou um susto, porque a Salve Rainha é oração que não se pode partir em meio, e desde que de joelhos começava, tem de ter suas palavras seguidas até o três-fim. Mas o missionário retomou a fraseação, só que com a voz demudada. Isso se viu. E mal no amém, ele se levantou, cresceu na beira do púlpito, em brasa vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitoril e parecia um touro-tigre. E foi de grito. A pessoa que for derradeiro entrou, tem que sair. E para fora já essa mulher. Todos no estarrecente caçavam de ver a Maria Mutema. Que saia com seus maus segredos em nome de Jesus e da cruz. Se ainda for capaz de um arrependimento, então pode ir e me esperar, agora mesmo, que vou ouvir sua confissão. Mas confissão esta, ela tem de fazer é na porta do cemitério, que vai me esperar lá na porta do cemitério, onde estão 2 defuntos enterrados. Isso o missionário comandou, e os que estavam dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de Deus, que lavoram em fundura e sumidade. Horror deu, mulheres soltaram gritos e meninos, outras despencaram no chão. Ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos daquela gente choravam. E Maria Mutema, sozinha em pé, torta magra de preto, deu um gemido de lágrimas e exclamação. Berro de corpo que faca estraçalhada. Pediu perdão forte, perdão de fogo, que da dura bondade de Deus baixasse nela em dores de urgência, antes de qualquer hora da nossa morte, e rompeu fala por entre prantos, ali mesmo, a fim do perdão de todos também. Se confessava. Confissão edital, consoantemente,
para tremer exemplo. Raio em pesadelo de quem ouvia público, que rasgava a gastura, como porque avessava a ordem das coisas e o quieto comum do viver transtornava, ao que ela, onça mostra, tinha matado o marido, e que ela era cobra, bicho imundo, sobrado de podre de todos os estercos, que tinha matado o marido aquela noite sem motivo nenhum, sem malfeito dele nenhum, causa nenhuma, porque nem sabia, só matou, enquanto ele estava dormindo. Assim despejou no buraquinho do ouvido dele, com um funil, um terrível escorrer de chumbo derretido, e o marido passou lá o que diz, do oco pro ocão, do sono para a morte, e lesão do buraco do ouvido dele ninguém não foi ver, não se notou. E depois foi enjoado o padre Ponte também, sem ter queixa nem razão, amargável mentiu no confessionário, e afirmou que tinha matado o marido por causa dele, pelo padre Ponte, porque dele gostava em fogo de amores e queria ser concubina Másia. Tudo era mentira, ela não queria ser nem gostava, mas, com ver o padre em justa zanga, ela disso tomou gosto, e era um prazer de cão que aumentava de cada vez, pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum. Era um homem manso, pobre coitado e padre. Todo o tempo ela vinha à igreja, confirmava o falso, mas declarava edificar o mal. E daí até o padre Ponte de desgosto adoeceu e morreu em desespero calado. Tudo crime e ela tinha feito. E agora implorava o perdão de Deus aos uivos de esguedelhando, torcendo as mãos. Depois as mãos ao alto ela levantava. Mas o missionário no púlpito entoou grande e bendito louvado seja. E enquanto cantando mesmo, fazia os gestos para que as mulheres todas saíssem da igreja, deixando lá só os homens, porque a derradeira pregação da cada noite era mesmo sempre para os ouvintes senhores homens, como conforme. E no outro dia, domingo do Senhor, o arraial ilustrado com os arcos e as cordas de bandeirolas, e pouco de festa, foguetes muitos, missa cantada, procissão, mas todo mundo só pensava naquilo. Maria Motema, recolhida provisória, presa na casa da escola, não comia, não sossegava, sempre de joelhos, chamando sem remorso, pedia perdão de castigo. E que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas, que ela exclamava tudo isso merecia. No meio tempo desenterraram da cova os ossos do marido, de conta que a gente só sacolejava a caveira e a bola de chumbo sacudia lá dentro. Até tinia. Tanto que obra de Maria Motema, mas ela ficou no São João Leão ainda por mais de semana. Os missionários tinham ido embora, veio a autoridade, delegado e praças, levavam Motema para a culpa de júri, na cadeia de Araçuaí. Só que, nos dias em que ainda esteve, o povo perdoou. Vinham dar a ela palavras de consolo e juntos rezavam. Trouxeram a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre, para perdoarem também. Tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo pela arrependida humildade que ela principiou, em tão pronunciado sofrer, alguns diziam que Maria Motema estava ficando santa. E foi isso que Jói Bexiguento a mim contou, e que de certo modo que me divagasse, mas foi ele acabar de contar e escutamos o assovio combinado dos nossos, e demos resposta. Era um que chegava, o Paspe, se aparecendo macio nos escuros, com alpergatas sem barulho e um rifle em bandoleira. Ele tinha formado para a esparrela com o Titão Passos, e agora vinha trazer notícia dos dele, seguidos para se ajuntarem no Corvo do Capão, e pedir ordens. Rio de homem, esse Paspe, que não temia, nem cansava. Contou que aquilo que era para estratagemas deu foi por água abaixo, porque os bebelos tinham botado expiação, ou tomado faro. Assim o inimigo contornando, em vez de vir simples e tochando resposta antes da pergunta, fogo feio, 2 mortos, 2 titão-passos, companheiros bons, mas 3 muito feridos. Guerra tinha tido disso também. Ah, Zé Bebelo mesmo estava lá, no comando deles. Em sua dita pessoa? Perguntei. De certo que estava, cujo. O Paspe falou e pediu logo quem tivesse um golinho de cachaça. Devo então que perguntei por Diadorim. Puro por perguntar, sem esperança de informação.
E mesmo mais notícias eu ainda tinha o receio de ouvir. Serviço que me foi, o PASP me respondeu. Vi esse por mim passou, até me deu um recado, uai. E para você mesmo. Vai, diz por mim ao Riobaldo Tatarana que eu tenho um que fazer, ao que vou, por dias poucos. Com breve estou de volta. Foi o que ele falou, assim passou a cavalo. Onde terá sido que arrumou montada? De certo conseguiu algum animal dos bebelos mesmo, que restou no meio do tiroteio. Ouvi e não cri. Ele de Adorim? Aonde ia sem mim então? Não podia ser ele fora de norma? E o PASP reperguntei, pedindo o exato. Era, mas não seria então que ele estivesse ferido numa perna? Ao que nem, não nem sim, mas pelo não pelo sim, o PASP completou. Não tinha reparado no relance do tempo. Só viu que o arreio era um socadinho quase novo e o cavalo alto, desbarrigado, mas pronto de si, riscando com todas as ferraduras, morzelo andrino. Ai, ai, oi, espécie de dor em meus cantos. O senhor sabe, agora eu pateteava. Que era ser fiel? Donde estava o amigo? De Adorim na pior hora tinha desertado na minha companhia. Às certas, fuga fugida, ele tinha ido para perto do Joca Ramiro. Ah, ele que de tudo sabia em tudo, agora, assim de tensão, que largava lá, sem uma palavra própria da boca, sem um abraço, sabendo que eu tinha vindo para Jagunço, só mesmo por conta da amizade? Eu acho que me escabriei, de sorte que tantos pensamentos tive de uma viragem, que eu senti foi esfriar as pontas do corpo e me vir o peso de um sono enorme, sono de doença, de malaventurança, que eu dormi tão morto, sem estatuto, que amanhã cedo, por me acordarem, tiveram de molhar com água meus pés e minha cabeça, pensando que eu tinha pegado febre de estopor. Foi assim. Vou reduzir a contão o vão que os outros dias para mim foram, enquanto, desde que da rede levantei, com aquele peso anoitecido, amanhecido nos olhos. Bem, continuo na próxima leitura.